Na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, aquela esbórnia, o sinistro Ricardo Salles, admitiu alegremente que a tragédia do coronavírus servia para distrair a imprensa, desviar a atenção dela e para ir passando a boiada da devastação ambiental. E, de fato, isso está em curso, está ocorrendo. Segundo reportagem do Estadão, o desmatamento na Amazônia cresceu 22% neste ano. A matéria baseia-se no levantamento do sistema DETER, que é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele mostra que nos 5 primeiros meses desse ano, o desmatamento na Amazônia atingiu 1.844 km², ante 1.512 km² de janeiro a maio do ano passado, ou seja, um aumento de 22%. O total desmatado nesse ano é o maior para o período de 5 meses desde 2015. Em apenas 10 meses, os alertas de desmatamento da Amazônia já respondem por 92% do observado nos 12 meses anteriores. De agosto até 28 de maio deste ano, o DETER divulgou alertas para a derrubada de 6.309 km², afirma o Estadão. Como aponta o jornalão, os estados amazônicos são alguns dos mais afetados pela pandemia. Mas isso não impediu o avanço dos criminosos que desmatam as florestas. O Estadão ainda alerta que inúmeras tribos indígenas estão sendo contaminadas pela Covid, em parte por garimpeiros ilegais. Nesse processo de desmatamento, estudo do Instituto Socioambiental, o ISA, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a revisão da Fiocruz, estima que quase 40% dos Yanomamis que vivem perto das áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, podem ser contaminados pela Covid-19. O genocídio do povo indígena é iminente. A terra indígena tem hoje cerca de 20 mil garimpeiros ilegais em sua área. Segundo o ISA, 3 Yanomamis morreram da doença e há 55 infectados entre as duas tribos. Procurado, o Ministério do Meio Ambiente não se manifestou. O sinistro Ricardo Salles, que segue passando a sua boiada, vai ao mesmo tempo colecionando processos na justiça, acumulando uma grande fortuna e renovando até a frota de veículos do Ministério do Meio Ambiente, ou do Ministério da Devastação Ambiental. No fim de maio, o Ministério Público de São Paulo quebrou o sigilo bancário de Ricardo Salles e descobriu as transferências milionárias em suas contas, informa o site UOL. De acordo com a reportagem, o ministro repassou 2,7 milhões de reais da conta do seu escritório de advocacia para sua conta pessoal em 54 transferências, entre 2014 e 2017. No período, Ricardo Salles foi secretário particular do governador Geraldo Alckmin, tucano, do PSDB, e também foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo. O inquérito no Ministério Público foi aberto em agosto do ano passado para investigar as suspeitas de enriquecimento ilícito entre 2012 e 2017. Diz o jornal, Ricardo Salles teria acumulado 7,4 milhões em 5 anos, quando ocupou cargos públicos no governo paulista, deixando de atuar como advogado. Em 2012, quando foi candidato a vereador de São Paulo pelo PSDB, o atual ministro de Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral um montante de 1,4 milhões, divididos em aplicações financeiras, um automóvel, uma motocicleta e 10% de um apartamento. Já em 2018, quando foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo, esse tal Partido Novo, ele declarou 8,8 milhões em bens, com 2 apartamentos de 3 milhões cada um barco no valor de 500 mil reais e 2,3 milhões em aplicações financeiras, totalizando uma alta de 335% em 5 anos, com valor corrigido pela inflação. Diante dessas e de outras denúncias de irregularidades, o exótico integrante do Laranjal de Jair Bolsonaro jura que é inocente e que é vítima de uma campanha de difamação. O chororô, porém, não comoveu o desembargador Nogueira de Fentali, da primeira Câmara Reservada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que na quinta-feira passada, dia 4, deu prazo de 5 dias úteis para que Ricardo Salles se manifeste em um processo de
improbidade administrativa. Ainda como secretário de Geraldo Alckmin, do Tucano, ele foi acusado de irregularidades na elaboração e aprovação do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê. O ministro foi condenado, em primeira instância, à suspensão dos direitos políticos por 3 anos e ao pagamento de multas, multa civil, mas o processo estava paralisado. Após o vídeo pornô tornado público pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que evidencia o comportamento criminoso desse sujeito, agora esse processo foi retomado. Apesar do cerco, Ricardo Salles parece não se incomodar. Ele é um dos queridinhos de Jair Bolsonaro e é um laranja de estimação dos barões do agronegócio, dos ruralistas, dos escravocratas, dos desmatadores. Na semana passada, o ministro da Devastação Ambiental lançou um edital de licitação para alocação de carros blindados no valor de pouco mais de R$1 bilhão. Pelo edital, o carro para deslocamento em Brasília deve ser um SUV, um veículo utilitário esportivo, na sigla em inglês, a diesel, com tração nas 4 rodas, câmbio automático, vidros e portas elétricos e banco de couro preto ou tom escuro, segundo a especificação do termo de referência. Também é exigida uma central multimídia contendo, no mínimo, câmara de ré e GPS integrados ao painel original de fábrica, informa a Folha. Além desse carro, identificado como veículo de representação, o edital inclui também o aluguel de carros blindados com ou sem motorista para o uso nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O custo estimado dessa contratação seria de R$ 1.028.090. A desculpa usada pelo passador de boiada é que ele tem sido vítima de muitas ameaças. Haja cinismo. E ele continua no governo.